Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bom, Andresa? Demorou para chegar esse programa, né? Foi, tá demorando toda vez uma semana. Exato. Impressionante. É que tá acontecendo tanta coisa que parece que a gente já está em dezembro. Eu já estou cansada de dezembro e a gente ainda está em março, né? No finalzinho de março. Bruno, saiu pesquisa nova hoje, não dá para a gente começar o programa sem falar sobre ela, com uma novidade que continua um empate técnico entre o Flávio e o Lula, mas o Flávio apareceu um pouquinho na frente pela primeira vez, se eu não estou enganada, do Lula na primeira posição, embora dentro da margem de erro. Mas é um movimento aí que está mostrando que o Flávio está sustentando, né, este lugar. Não foi uma onda que ocorreu que derrubou, que o Flávio deu uma subida e depois derrubou. Não, ele continua ali no cangote do presidente Lula, que mostra que a eleição está bastante caminhando para essa polarização. Hoje de manhã eu conversei com algumas pessoas do entorno do Tarcísio de Freitas, porque voltou uma especulação de que o Tarcísio poderia assumir, né, essa candidatura com uma eventual piora da saúde do Jair Bolsonaro, mas me disseram que não, que o Tarcísio não vai se desincompatibilizar mesmo, ele vem para o governo porque já está muito cristalizada essa polarização entre Lula e o Flávio. Por que se fala que o Tarcísio poderia vir se a saúde do Bolsonaro não melhorar? Porque o Flávio, a candidatura do Flávio, é muito calcada no pai, no Jair, né? A gente já comentou aqui outras vezes, o Flávio não é um político com voo próprio, né? O Flávio é um senador por conta do pai, carregado ali nas asas do pai. Então, todo o apoio que se dá ao Flávio Bolsonaro, eu estou falando de apoio político, ele vem da força do Jair Bolsonaro. Então, se o Jair Bolsonaro estiver fora do jogo, né, por alguma razão estiver mais adoecido, não puder estar ali tão palpitando na campanha do filho, se especula que o Flávio também poderia ter alguma dificuldade de manter essa candidatura. Mas o que eu ouvi hoje é que não, que o Flávio é o candidato de um lado, o Lula de outro, e a campanha vai ser assim. E a aposta, para eu poder entregar a palavra para o Bruno, é que o candidato do centro vai ser o Ronaldo Caiado, já que o Ratinho, né, desistiu para surpresa de 0 pessoas, nunca achei que ele seria candidato, que o Tarcísio, o Ratinho desistiu, sobrou o Caiado e o Eduardo Leite. Então a aposta hoje no núcleo ali do Centrão é que o candidato vai ser o Ronaldo Caiado. Olha, vamos lá, Andresa. Eu acho que tem alguns movimentos aí dessa pesquisa que que vai se mostrando, né? Talvez o primeiro deles, a coisa mais importante de fato, calcificação dos dois polos, né? Temos uma calcificação dos dois polos. De um lado, o lulismo, de outro lado, o bolsonarismo. E por que eu estou usando essa expressão lulismo e bolsonarismo? Porque vamos voltar lá para 2018. Fernando Haddad, um ilustre desconhecido naquela eleição, tem uma votação muito grande por uma única questão. Ele era o representante do lulismo. Dilma Rousseff, uma desconhecida da população brasileira, vence uma eleição presidencial porque ela representava o lulismo. O que está acontecendo hoje? Flávio Bolsonaro, que até outro dia era um ilustre desconhecido para a grande maioria da população, era um dos filhos do Bolsonaro, que ninguém sabia qual a diferença do Flávio para o Eduardo, para o Carlos. Esse sujeito, Flávio Bolsonaro, senador da República, vira o representante do bolsonarismo. E por que isso é importante? Porque a saída ou entrada do Bolsonaro, que é uma das coisas que as pessoas estão discutindo muito hoje, se o Bolsonaro é o candidato, se o Bolsonaro, se ele está em casa, isso vai mudar alguma coisa, se ele mexe. Não, o fato de ser o Flávio, de ser o representante do bolsonarismo, basta. Ele cresce muito pelo sobrenome, não tem a dúvida, é fácil, né? De qualquer maneira, ele é o representante do bolsonarismo e tem o sobrenome Bolsonaro, isso ajuda, mas o fato do pai estar em casa ou não estar em casa pouco altera esse jogo. O que pode ter de mudança aí é que o discurso da perseguição, ele diminui um pouco. Já que meu pai está em casa, ele foi solto. Então aquele discurso está muito firme, olha, ele é um perseguido político, estão maltratando meu pai, etc, etc. Isso dá uma certa diminuída.
Mas eu acho que o grande vitorioso nessa história toda, que pode ter impacto eleitoral nessa história, chama Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Tarcísio está sendo visto como alguém que ajudou nesse processo de saída, de convencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que tivesse essa prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro. E isso é um reencontro do Tarcísio de Freitas com o eleitorado bolsonarista. E isso, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trazer muito para a discussão. Do ponto de vista do que o Bolsonaro vai influenciar, ele está em casa ou não, pro Flávio, eu acho que isso está já cristalizado. O bolsonarismo já projetou o Flávio no que ele pode projetar. E a gente está voltando para o cenário de 2022. De um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, e agora vai ser uma disputa por esse votinho ali do rame-rame, do centro. Quem rouba de quem? Quem pega de quem? Né? Essa é a grande disputa que nós vamos ter daqui para frente, pelo jeito. Até porque... A campanha Flávio, Bolsonaro e voto nulo, né? E voto nulo. O eleitor tem 3 opções. Porque essa terceira via, né, a gente tem falado aqui todos os programas, né? É uma terceira via que não tem candidato, eu nunca vi isso. Não tem um nome, não tem nada, absolutamente nada. Ninguém representa essa terceira via. Olha que se botar o Daniel Alvorcaro na urna, o pessoal pode votar nele. Pode votar nele. De tanto que se fala. Exatamente. Né, vai ser um governo com festinhas e outras coisinhas mais aí também. E agora, em relação só aos números, uma coisa que é importante... Vamos mostrar Andresa, a pesquisa? A gente vai mostrar as pesquisas. Uma coisa que é importante é ter uma variação aí pequena da pesquisa da Atlas de um mês para o outro, né? Já tinha aparecido o Flávio Bolsonaro um pouquinho na frente, na pesquisa anterior deles. Isso continua, segue. A Paraná Pesquisas deu um cenário muito parecido com a da Atlas. E as outras duas pesquisas, eu estou dizendo os institutos hoje que mais divulgam, né? A Quest e a Real Time Big Data deram um pouquinho na frente o Lula. Mas o fato é empate absoluto. Empate absoluto. Assim como, se a gente for voltar para 2022... Se a gente fosse pensar que o resultado da eleição era uma pesquisa, ela tinha sido decidida na margem de erro, né? Porque foi uma diferença ínfima que o Lula vence o Bolsonaro em 2022. Então, a gente está caminhando para o exato mesmo cenário. Né? E o que aqui tem um ponto mais preocupante para o Lula, eu imagino, né, Bruno? Porque o Lula tem a caneta, ele é presidente da República, ele é muito mais conhecido que o Flávio, e ele não conseguiu... avançar, né, na disputa como o Flávio conseguiu. O Lula paralisou ali, né? Acho que a gente tem aqui os dados da pesquisa. Essa é segundo turno, esses são os enfrentamentos, né? Os dos segundos turnos. Ó, Maria, se você puder só voltar um pouquinho à outra tela, que eu queria ver aquela curvinha aqui, né? A gente vê que, na verdade, o Lula começou lá em cima, que é um recall, é claro, ele é o presidente da República, vai descendo e depois ele paralisa ali, né, nos 46, né? O Flávio... 46, é isso. E o Flávio é que vai tendo ali uma subida, né? Por que o Lula não está conseguindo... por que ele empacou? É simples, Andresa. Porque o governo é rejeitado pela população. A coisa muito simples. O governo Lula prometeu uma retomada de vida para as pessoas. Depois de um longo período em que a vida não melhorava, a expectativa do eleitor foi: o Lula é o cara para fazer com que a vida voltasse àquele tempo quando ele era presidente da República. Isso não aconteceu. Então tem uma decepção do eleitorado que votou no Lula, que esperava que a vida pudesse voltar àqueles patamares e não chegou. A picanha não chegou, a cervejinha não chegou. Por mais que o governo ventile e faça um discurso de que não, a economia está melhorando, a economia está avançando, os índices, vamos lembrar da Maria Conceição Tavares, né? O povo não come PIB. Né? Resumindo, é uma frase de uma própria petista que falou sobre isso. As pessoas não comem PIB. Então não adianta falar baixou o preço da carne, mas aumentou o combustível, aumentou a luz, quando o dinheiro é o mesmo. E chega no final do mês e as pessoas têm dificuldade em pagar a conta. É esse o problema. O problema do Brasil não é de número, o problema do Brasil é real. Né? E o que tem acontecido, que é uma coisa que tem me chamado muito a atenção nas pesquisas qualitativas, principalmente a gente faz aí pelo Brasil afora, é que as pessoas esperam do Lula realidade. Por mais que possam ter críticas ou não a ele, a condução, se o Lula é corrupto, se o Lula não é corrupto, isso é uma discussão geral, mas ninguém acredita que um homem
que saiu da pobreza, não conheça a realidade das pessoas. Né? Ele viveu isso. Então as pessoas esperam que ele seja uma pessoa que fale da realidade delas. Ele pode até chorar junto, né? Dizer, olha, nós não estamos conseguindo entregar aquilo que ele prometeu. Pode ser por culpa do Bolsonaro, ele pode inventar a culpa que ele quiser. Mas o fato é, quando ele começa a dizer, não, a vida está melhor e a vida não está melhor, você está enganando as pessoas. E esse é um problema que ele está tendo, e isso tem aumentado a rejeição ao Lula e ao governo Lula. Como se ele tivesse perdido a sensibilidade do que realmente está acontecendo. É a realidade. Agora, o governo fez bastante medidas, principalmente agora na reta final, mas populistas, digamos assim,